Meu nome é Mário Teles Filho, sou ator, diretor, produtor de teatro, teatro alternativo, teatro experimental. E tenho uma memória muito forte do tempo da Casa do Estudante Universitário, do Centro Cultural da CEL. A CEL era um polo gerador de cultura que foi um dos acontecimentos mais importantes na área da arte, da cultura, na década de 70. Na CEL nós tínhamos teatro, tínhamos cinema, tínhamos poesia, tínhamos jornais e grupos independentes que se reuniam, se organizavam, desenvolviam o seu trabalho e difundiam a partir daquele ponto. E um aspecto muito interessante era o aspecto universal, porque nós convivíamos com um grupo de 90 estudantes aproximadamente, das mais diversas áreas, das mais diversas formações, das áreas humanas, das ciências exatas, das áreas biomédicas. E esse convívio entre estudantes e artistas e produtores de cultura era muito dinâmico, era muito vivo, porque nós tínhamos um debate permanente das ideias e das questões que circundavam a época. Era um período de efervescência política, era um período de levante, era um período em que a resistência se reorganizou após o golpe de 64 e após o período negro da ditadura. A CEL foi um oásis, a CEL foi um ponto estratégico, uma trincheira fundamental para a articulação da resistência. A resistência em todas as áreas, na área política, na área artística, na área cultural, enfim, a CEL abrigava esses núcleos, né, esses grupos que estavam preocupados em discutir as possibilidades e as alternativas para um país que caminhava num destino indesejável, que caminhava numa direção que não havia sido escolhida pela população, uma direção que estava sendo imposta por um governo de força, um governo de poder, um governo que se impunha através da força e das armas. E na CEL, com o apoio dos estudantes, porque apesar de nós termos todo o apoio dos estudantes, o próprio interior, aquele organismo, era um organismo democrático, talvez o ambiente mais democrático que eu tive a possibilidade de vivenciar na minha vida, porque nós convivimos com pessoas das mais variadas tendências e opiniões e pontos de vista. Então, haviam assembleias e debates e discussões e, felizmente, o bom senso, em alguns períodos, predominou de maneira que foi possível fazer teatro, né? Eu, em 76, conversei com o Luiz Dulci, que era presidente da CEL na época, e então propus a ele que fizéssemos teatro lá na CEL, né? Eu queria estrear um espetáculo alternativo, um espetáculo experimental, um espetáculo independente, que estava justamente questionando, né, a atitude do indivíduo em relação às forças que se impunham. E então o Luiz Dulci levou a questão ao colegiado, à Assembleia da Casa do Estudante Universitário, e depois de longos debates e de uma luta intensa, conseguimos mostrar que seria importante estabelecer um ponto de cultura na CEL, inclusive porque legitimaria a permanência dos estudantes naquela residência estudantil. A CEL era gerida, organizada pelos estudantes, e o aspecto da gestão era um dos mais interessantes, porque os próprios estudantes eram responsáveis por toda a organização. Então, era uma experiência riquíssima de autogestão. Não havia uma verticalidade de cima para baixo. A relação era horizontal.
E essa autogestão gerou influências muito grandes em todos os coletivos que se aproximaram, porque era exemplar. Então, depois de um processo de lutas e debates, eu estreiei o Striptease em Alto Mar, do Sławomir Mirojic, um autor polonês, e que discutia a questão da liberdade do indivíduo. E foi um sucesso incrível na CEL. Daí seguiram-se outras estreias e outras temporadas e estava criado o ponto de teatro alternativo mais importante que houve no Rio de Janeiro, porque não havia ingerência superior, não havia ingerência do Estado, não havia ingerência dos poderes constituídos. Era absolutamente independente e administrado pelos estudantes em conjunto com os grupos artísticos, porque os estudantes tinham abertura para conversar, para discutir e para troca de opiniões, né? Então, depois do Striptease em Alto Mar, que foi sucesso no Rio, em São Paulo, em Brasília, vieram outros espetáculos, Van Gogh, o Ciclo da Carne, com Jesus Chediak, o Instituto NAC de Quedas e Rolamentos, da Isis Baião, né? Meu companheiro querido, do Alex Polari, né? Foi o Stepan Nersesian, participou como ator de uma montagem lá na CEL, e muitos outros espetáculos e núcleos fizeram suas temporadas. Em seguida, seguindo aquele exemplo, o governo federal criou um polo de teatro alternativo no Cacilda Becker. Mas ali a conversa já era diferente, passava pelo crivo do Estado. Apesar de ter sido um espaço também importante, mas não havia a liberdade, a legitimidade que os coletivos vivenciavam na CEL. Depois do Striptease, eu montei um outro espetáculo, que foi o Teatro Labirinto, que foi também um espetáculo que teve uma repercussão muito grande, não só no Rio de Janeiro e no Brasil, mas no mundo inteiro, porque nós recebemos correspondências de vanguardistas do mundo inteiro, de Nova York, da Europa, de Londres, de Paris, não é? Porque era uma experiência em que o público participava do espetáculo, né? Então, isso chamou a atenção de artistas do mundo inteiro. E foi muito importante, porque nessa época nós tínhamos 2 turnos de atores e reuníamos um total de 40 pessoas. Nós dizíamos que era uma superprodução alternativa. E havia nisso uma brincadeira, né? Porque nós fazíamos uma referência às superproduções, porque nós produzíamos um teatro absolutamente coerente com um país em desenvolvimento, entre aspas, como o Brasil, porque nós produzíamos a partir da força de vontade, a partir das crenças, das convicções e dos ideais do grupo de artistas, né? Não havia investimentos milionários, não havia patrocínio, o que havia era o investimento da força de trabalho dos atores e a transformação de recursos renováveis. Então nós reciclávamos materiais e com isso conseguimos fazer o nosso cenário. Montamos uma iluminação sofisticadíssima com latas de azeite, aproveitando latas de leite em pó, latas de banha, enfim, aproveitando material reciclável. E montamos um cenário que foi um destaque na época e fizemos uma temporada de mais de ano, né? E foi uma temporada que inclusive gerou polêmicas, né, dentro do corpo dos estudantes, se nós deveríamos permanecer ou não, porque os salões da CEL eram muito cobiçados e grupos, igrejas e muita gente estava sempre tentando pegar e alugar e tomar conta e ocupar aquele espaço ali, mas os estudantes mantinham a coerência e a legitimidade, não é, das propostas alternativas e das propostas construtivas de ocupação daquele espaço. De maneira que eu e os grupos que trabalharam comigo estivemos envolvidos com a vida da CEL e com a briga pela permanência dos estudantes naquele espaço
em mutirões de limpeza, mutirões de pintura, produção de festa, produção de cursos, enfim, participando não só dos nossos trabalhos, mas das iniciativas que nasciam dentro daquele grande organismo universalista, né? E, especialmente no Labirinto, que eram 40 pessoas, nós vivenciamos uma experiência de autogestão e de relação entre capital e trabalho que era muito interessante, porque a nossa preocupação era estabelecer uma justa relação entre capital e trabalho, de maneira que nós estabelecemos um critério em que as horas de trabalho de cada indivíduo eram computadas e o volume total de horas de trabalho era dividido pelo montante arrecadado na bilheteria, que não era muito grande, mas essa relação tinha um valor simbólico muito importante. De maneira que nós, então, tirávamos a cotação do valor da hora de trabalho daquela semana em relação ao número global de horas de trabalho trabalhadas dividido pela cota dedicada por cada indivíduo. E com isso nós conseguimos um convívio absolutamente pacífico e tranquilo, mas era uma ginástica matemática de contas para chegar a esse valor da hora de trabalho de cada semana, porque o valor mudava. Semana que tinha mais público, o valor da hora de trabalho aumentava. Semana que tinha menos público, o valor da hora de trabalho diminuía. E o volume de horas de trabalho ia aumentando a cada semana, porque nós fazíamos estudos, fazíamos pesquisas, mas chegou um momento que a inquietude e a insatisfação, que são características do ser humano, se impôs. E os participantes, os 40 integrantes, começaram a discutir sobre a qualidade da hora de trabalho, porque a qualidade da hora de trabalho de A era superior à qualidade da hora de trabalho de B, porque A era mais veloz do que B. E com isso nós caímos numa sinuca, não é? Porque assim, eu, nessa busca da relação do trabalho cooperativado e tal, tive dividido por igual. Ah, mas A trabalhou mais do que B, como é que vai dividir por igual? Não está certo. Então, criar porcentagens por funções também não é justo. Por que tal função vai ser mais remunerada do que outra função? E as horas de trabalho foram satisfatórias durante um longo tempo, até que a qualidade da hora de trabalho foi questionada. Enfim, eu tenho a CEL no melhor lugar da minha lembrança. Eu gostaria imensamente que fosse possível uma articulação onde nós pudéssemos restabelecer, recriar e fundar um espaço multicultural onde convivessem poetas, artistas visuais, artistas de cinema, de artes plásticas, de teatro, escritores, ao mesmo tempo. Porque a gente está vivendo uma época de especialização em que as áreas artísticas estão se afastando cada vez mais umas das outras e as áreas técnicas também. Então, esse universo a diversidade, ela é uma necessidade, né, para a realimentação de cada área, não é? Então, esse foi um outro aspecto fundamental na CEL. Saímos do labirinto? Saímos do labirinto? Olha, nós estamos procurando a saída do labirinto, né? Nós estamos querendo encontrar a receita do Dédalo, né? O Dédalo que conseguiu sair do labirinto, não é? Conseguiu, quer dizer, na verdade ele não conseguiu sair, ele conseguiu prender o Minotauro no labirinto, né? E o Ícaro, então, veio para salvar o Dédalo, né? O Dédalo construiu o labirinto para aprisionar o Minotauro, mas estamos todos aprisionados no labirinto, né? Buscando a saída, né? Eu acho que nós temos que dar as mãos numa grande corrente, né? E esse há de ser o nosso fio de Ariadne.